Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Quero convidar você a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 22 de setembro. Nós estamos na 24ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 8, versículos do 1º ao 3º. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os 12 acompanhavam Jesus e também discípulas, o que não era costume dos rabinos da época. Umas o seguem por gratidão, outras simpatizantes o assistiam com suas posses. Com Jesus não há preconceitos contra as mulheres, porque Deus fez todos em condição de igualdade, né? E no tempo de Jesus, a mulher vivia à margem da vida social e religiosa. No Evangelho, as mulheres se mantiveram fiéis até a cruz, foram testemunhas da ressurreição e presentes no começo da igreja. É bom lembrar que as doenças internas, com causas desconhecidas, eram atribuídas ao demônio. Assim, ele fazia parte da literatura médica. Portanto, quando o Evangelho fala da expulsão de demônios, equivale à cura de enfermidades internas a ele atribuídas. As mulheres, como disse, no tempo de Jesus, elas eram discriminadas e muito discriminadas. E sabemos, acompanhando a missão de Jesus, que Jesus reinseriu muitas pessoas no convívio social. Onde havia alguém excluído, ele ia até essa pessoa. Onde havia alguém que necessitava de cura ou de libertação, Jesus ia até essa pessoa, indo até ela, a vida dessa pessoa mudava completamente. Ou então a pessoa conseguia chegar até Jesus, né? E a vida dessa pessoa mudava completamente. Sendo a mulher tão discriminada, né, Jesus reinsere essas mulheres de modo especial, essa que o Evangelho relata que estava acompanhando ele, ao convívio, e chama a atenção daquele povo que o amor de Deus é para todos, né, e que para seguir Jesus e viver as coisas de Deus não cabe preconceitos ou discriminações. E nós vemos a participação dessas mulheres, uma coisa que não era comum, e na história da salvação, como que se dá, ou como que se cumpre, né, com a participação delas, principalmente pelo seu sim, pela sua fidelidade. A partir do momento que tiveram sua vida mudada, passaram a acompanhar o Senhor e acompanhar até o momento mais difícil da vida e da missão de Jesus, né? Até depois de sua morte, estavam ali aos pés da cruz, Nossa Senhora, Maria de Cleofas, Maria Madalena e o discípulo João. Quando muitos, a maioria, correu, desapareceu, abandonou o Senhor, estas estavam ali aos pés de Jesus junto com João. Aqui nós vemos a gratidão dessas pessoas, né, de terem tido a sua vida mudada por Jesus, continuaram caminhando com Ele, continuaram fiéis a Ele. De imediato vemos muitos, nos vem à mente, né, quando vemos muitos, às vezes até nós em algum momento da vida, talvez até você em algum momento da sua vida, que alcançou em Deus algo bom, conseguiu uma cura, conseguiu uma bênção, conseguiu algo que há muito tempo você vinha buscando e rezou e Deus concedeu para você, concedeu a cura pedindo para alguém, talvez há muito tempo desempregado você conseguiu um emprego e esqueceu de Deus depois que alcançou o que você buscava ou depois que a sua vida mudou, né? E isso deve nos chamar a atenção porque nós muitas vezes somos ingratos com Deus. Deus todos os dias faz por nós, diante da nossa necessidade, diante da nossa prece, Deus faz por nós.
E muitos de nós, ao alcançar aquilo que buscava, alcançar em Deus aquilo que buscava, muitos desaparecem da igreja, muitos param de rezar, param de buscar o Senhor e não agradecem, não se mantêm fiéis, né? A reflexão que eu fazia na missa do último domingo, muitas vezes, muitos de nós no último domingo não, numa das missas que celebrava, muitos de nós trata Deus como uma prateleira de supermercado, né? Muitos vão à igreja, buscam aquilo que estão precisando, alcançam e aí desaparecem e não voltam mais. E aí quando precisam novamente, retornam à casa do Senhor para buscar mais ou buscar outra coisa e alcançam e desaparecem, não voltam mais. Nós precisamos parar de tratar Deus desta forma, como alguém que somente nos dá ou como alguém que tem que nos dar aquilo que nós queremos, quando nós queremos, ou fazer aquilo que nós queremos no tempo que nós queremos. Não é assim que funciona e não pode ser assim a nossa relação com Deus, né? Então Deus faz por nós todos os dias, é verdade, nós sabemos, como o Pai que nos ama, cuida de nós, Ele faz todos os dias. E a nossa relação com Ele precisa ser de correspondência a esse amor, não pode ser uma relação de interesse. Então essas mulheres fizeram isso, uma vez que sua vida foi transformada por Jesus, por amor ao Senhor, elas se mantiveram fiéis a Ele. E você? Como está a sua fidelidade a Deus? Como está o seu seguimento do Cristo? Você tem buscado ao Senhor, você tem servido a Deus, tem servido a igreja, você tem praticado a caridade, você tem vivido os sacramentos, vivido a sua fé, tem amado os seus irmãos por amor a Deus, acima de todas as coisas, né? E ao teu próximo como a ti mesmo, ou você tem vivido também essa relação de interesse? É só olhar suas orações, quando você reza, você pede mais a Deus ou agradece? Porque muitas vezes ficamos somente nos pedidos e quando precisa entrar a nossa resposta, o nosso sim para Deus, a nossa atitude para o Senhor, muitos de nós não faz, muitos de nós o abandonam. E aí ficamos somente nos pedidos e só pedimos a Deus, só queremos que Ele faça por nós, não sabemos ser gratos e não sabemos ser fiéis ao Senhor. Que o exemplo dessas mulheres, de modo especial essas que hoje o Evangelho nos apresenta, Maria Madalena, Joana, mulher de Cusa, né, sirvam para nós de exemplo, o sim de Nossa Senhora sirva para nós de exemplo, o sim dos apóstolos, daqueles que foram chamados ou tiveram sua vida transformada pelo Senhor e se mantiveram fiéis a Ele, sirva para nós de exemplo, para que também nós possamos caminhar com o Senhor todos os dias. Repito, não por uma relação de interesse, para que Ele faça ou nos dê, mas porque nós amamos a Deus, reconhecemos com toda a autoridade na pessoa de Jesus e queremos segui-lo, né, e obedecê-lo e viver a nossa missão conforme Ele pede de cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.